Graça e paz. Então, as nossas boas obras, a religiosidade, elas podem, assim, de certa forma, transformar em um falso Deus, um ídolo. É sobre isso que o apóstolo Paulo trata no capítulo 4, de 8 a 20. É o que vamos aprender hoje. Então, boa noite. Obrigado mais uma vez por receber em seus lares e juntos, ligados pela internet, prestarmos juntos um culto ao nosso bondoso Deus. Então, neste momento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para nós orarmos. Amém? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor que tem aberto nossas mentes nesse livro maravilhoso. Ajude-nos, ó Pai, para que percebamos as verdades maravilhosas que Paulo tem para nos ensinar, Senhor Deus, para que nós podemos desapegar do velho homem, das falsas impressões e que possamos de fato, verdadeiramente, ter a convicção e a certeza que o Senhor nos ama sem precisarmos de fazer um algo mais. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Então, amados, aqui no capítulo 4 é muito legal, muito interessante a gente entender, porque vamos encontrar uma revelação maravilhosa. Assim, que o apóstolo Paulo expõe assim de uma forma, ele diz: "Antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de outros deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, vocês querem voltar a estes princípios rudimentares, fracos e pobres? Vocês querem de novo ser escravos?" A princípio, nós pensamos que Paulo está exortando os Gálatas para que eles não retornassem à adoração de falsos deuses ou outras religiões que eles faziam parte. Pensamos que Paulo está advertindo os Gálatas para que eles não voltem mais a esse estilo de adoração. Mas quando olhamos assim para o contexto de toda a carta, nós lembramos que o apóstolo Paulo escreve essa carta literalmente contra os ensinos desses falsos mestres que diziam que era necessário um algo mais. Que para ser amado por Deus ou para agradá-lo, por ser aceito por Ele, precisamos das nossas boas obras, obedecer todos os mandamentos. Mas entendemos então que Paulo não está fazendo uma afirmação, não está fazendo, ele está, perdão, dizendo, fazendo uma afirmação fantástica. Que quando nós dependemos das nossas boas obras, que quando nós dependemos da obediência da lei, de guardar dias, meses e anos e tempos para que Deus nos ame ou para que Deus nos receba, isso nos escraviza, tanto quanto éramos escravos de falsos mestres, que isso sim é idolatria, igual quando eles adoravam a esses falsos deuses. Paulo diz que o religioso, aquele que depende das regras, está tão escravizado, tão perdido quanto qualquer pessoa que não tem religião. Quando estavam adorando os deuses falsos, quanto antes de conhecer a liberdade que está em Cristo Jesus, não tem diferença nenhuma. Paulo fala muito sobre idolatria, principalmente no livro de Romanos, que nos mostra isso. A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos de idolatria é a adoração de imagens, adoração a outros deuses. Geralmente, em nosso contexto atual, pensamos de imediato nos católicos que adoram imagens, mas quando Paulo fala sobre idolatria, amados, ele refere a algo muito mais profundo. Ele diz que quando colocamos alguma coisa como a nossa esperança de felicidade, ou com a nossa esperança de salvação, para sermos aceitos, ou de trazer significado para a nossa vida, isso sim é um Deus falso. Esse sim é um ídolo. Isso sim é um ídolo de que todos nós buscamos ser salvos. Nós estamos em busca de propósitos, de significados, de
ações que nós fazemos, o mundo, as pessoas no mundo buscam ser felizes, buscam sentir que sua vida vale a pena ser vivida. E quando nós não conhecemos perfeitamente este Deus, ou quando nós não entendemos o Evangelho, colocamos a nossa esperança de alegria, a nossa esperança de salvação em coisas, seja dinheiro, se precisamos de dinheiro para ser felizes, somos escravos desse dinheiro, porque vamos abrir mão de todos os outros princípios para conquistar o dinheiro, e o dinheiro nunca vai ser suficiente, você sempre vai precisar de algo mais. Se dependermos de poder ou de controle para sentir que a vida vale a pena, afinal de contas eu tenho influência sobre as pessoas, seremos escravos disso também, porque vamos viver a vida toda dependendo da aceitação de pessoas, do reconhecimento de pessoas, e isso nunca será suficiente para a minha vida. E aí nós nos tornamos escravos disso também. Então, neste sentido, Paulo faz uma afirmação que é surpreendente neste texto aqui. Porque ele vai dizer que quando nós dependemos das leis, ou quando dependemos das boas obras, essas boas obras também podem transformar num falso Deus, numa idolatria. Porque quando eu não conheço o evangelho da graça, mas eu dependo das boas obras que faço para ser aceito, eu preciso buscar cada vez mais essas coisas. Mais insatisfeito eu fico, mais carente eu fico, e preciso buscar cada vez mais obedecer às regras e fazer as coisas pelas forças dos meus próprios esforços, dos meus próprios braços. Isso torna o nosso senhor de escravos. Isso torna um falso Deus. E Paulo é muito claro ao dizer: agora que vocês conhecem a Deus, vocês estão voltando à idolatria. E a idolatria que Paulo está dizendo aqui não é a dos falsos deuses que eles adoravam antes. Não, não é. É a das boas obras. Paulo está dizendo que quanto mais vocês buscam serem aceitos por Deus pelos seus próprios esforços, pelas forças dos seus braços, pelas suas boas obras, vocês são escravos de um Deus falso. E pior de tudo é que o estilo de idolatria, ele é tão sutil que não percebemos o quanto estamos longe de Deus, e não percebemos o quanto estamos adorando um Deus falso. É uma idolatria dentro do nosso coração, não é uma idolatria vista, como as imagens. Isso é muito perigoso. O grande perigo da idolatria, amados, religiosa, é que cometemos esse tipo de idolatria sem perceber. Achamos que está tudo bem, que nós não percebemos que estamos longe de Deus, alienados de Deus. Como na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho ali não percebia que estava longe de Deus, porque ele dependia das regras, ele dependia das coisas que ele fazia. Mas Paulo faz outra afirmação nesse texto, que geralmente nós deixamos passar, né? Mas aqui não vamos deixar passar nada. Paulo diz assim: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, isso faz toda a diferença. Sabe por que faz toda a diferença? Lembra ali de Mateus 7? Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, isso faz toda a diferença, que nós queremos acabar com a idolatria religiosa em nossa vida. Então, por quê? O que faz a diferença de verdade não é aquilo que nós sabemos sobre Deus, ou que nós conhecemos sobre Deus, mas o conhecimento que Deus tem de nós. O que Paulo está dizendo aqui, quando nós descobrimos que Deus nos conhece, quando descobrimos que Deus nos resgatou lá na cruz do Calvário, do conhecimento que Deus tem sobre nós, então nós não dependemos mais de regras, nós não dependemos mais das boas obras para sermos salvos ou para sermos aceitos por Deus. Isso faz com que
eu, você, nós consigamos derrubar toda a idolatria em nosso coração. Isso é o antídoto da idolatria religiosa. E esse antídoto é o quê? É o conhecimento que Deus tem sobre nós. É sabermos que Deus nos conhece, que Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho, que Deus nos ama, que Ele nos resgatou quando nós ainda éramos pecadores, Ele já tinha um plano para nós, que Ele nos salvou na cruz do Calvário. Então nós não somos escravos da aceitação de Deus. Vamos fazer uma outra ilustração interessante, para que todos possam entender a diferença entre idolatria religiosa e a graça de Deus. Talvez você tenha tido um trabalho há algum tempo e que lá nesse trabalho você tem um chefe, um supervisor. E quando nós temos um patrão ou um superior em hierarquia, nós cumprimos todas as regras, obedecemos todas as leis daquela empresa. Nós fazemos tudo para que possamos agradar a esse superior. Nós estamos fazendo bem o nosso serviço. Por quê? Porque eu quero ser promovido, porque eu quero ter reconhecimento, porque eu quero ter o melhor salário. Então eu vou me esforçar para dar o meu melhor, para obedecer todas as regras, bater todas as metas, para chamar a atenção de meu patrão. Desculpa, chamar a atenção dos diretores dessa empresa, se for uma empresa grande, para que eles me olhem. Tenho certeza que quando nós vivemos desse jeito, amados, nós sempre estamos inseguros, sempre estamos angustiados, sempre procurando um algo mais, sempre estamos dependentes das regras para que eu seja aceito ou tenha reconhecimento nesta empresa. De certa maneira, nós estamos escravos disso. E nós nos tornamos escravos de tentar agradar o nosso patrão, o nosso chefe. E esse relacionamento de religiosidade é dessa idolatria que Paulo está falando. Mas quando nós sabemos que Deus nos ama, quando nós temos essa certeza, essa convicção, quando nós sabemos que Deus é o nosso Pai, que através de Jesus, como nós pregamos anteriormente, nós somos adotados. Como Pai, nós já fomos aceitos, já fomos amados e completamente justificados. Eu não preciso obedecer mandamentos e as regras para que Ele me aceite, ou para que Ele me ame mais, ou eu sei que sou amado, eu sei que Ele já me conhece, eu sei que já fui aceito, e isso me liberta para que eu tenha um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento amoroso, de proximidade, de não querer ser bajulação, pois eu sei que Ele me adotou e agora eu sou filho amado e tenho um relacionamento de amor e não um relacionamento de idolatria. O antídoto para a idolatria religiosa que Paulo fala aqui é saber que fomos conhecidos por Deus, aceitos por Ele. E Paulo continua batendo pesado nos falsos mestres. Ele usa um pouco do seu testemunho de novo. Paulo vai falar que quando eu cheguei no meio de vocês, eu estava doente. É muito interessante prestarmos atenção nisso, pois o evangelho ele brota muitas vezes no meio de sofrimento e das adversidades. Talvez Paulo estava planejando pregar para eles, não estava planejando, melhor dizendo, mas por causa de uma doença, de um revés em sua vida, ele acabou parando ali e pregando o evangelho para aquelas pessoas. O evangelho muitas vezes ele brota no meio de dificuldades, no meio dos reveses de nossa vida, ao meio de sofrimento. E Paulo vai usar o testemunho para dizer, olha, quando eu fui pregar o evangelho para vocês, eu não quis nada em troca. Foi por amor. Eu tenho me desgastado, sentindo dores de parto, até que Jesus seja formado em vocês. Mas os falsos mestres, tudo o que eles querem, tudo o que eles desejam é serem reconhecidos. Paulo estava dizendo
que o falso evangelho, o evangelho das obras, ele causa sempre uma insegurança nos próprios líderes, nos falsos mestres, porque eles dependem de serem aplaudidos, dependem de serem aprovados, eles sempre estão angustiados e em querer controlar, em querer ter poder, em querer ter reconhecimento. E Paulo vai dizer que o verdadeiro evangelho, ele faz com que nós entregamos a nossa vida sem querer nada em troca, sem necessidade de ser reconhecido por outras pessoas. Que foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele diz que estava sofrendo e sofria dores de parto até que Jesus fosse formado nos nossos corações, na vida das pessoas. Esse é o objetivo do evangelho, é de fazer com que Jesus seja conhecido na vida das pessoas e não obter o controle, o poder exigindo que as pessoas obedeçam às regras, obedeçam os mandamentos. Nós precisamos tomar muito cuidado para que aquilo que nós fazemos para a igreja, para Deus, talvez você seja um líder de um departamento, você toca na igreja, você faça parte de algum ministério, seja professor, ministério de dança, teatro, beneficência, qualquer coisa que nós fazemos para Deus, nós precisamos tomar muito cuidado para que essa coisa que nós fazemos não torne um falso Deus em nossa vida. Que dependa tanto disso a ponto de achar que tudo que você faz, tudo que faz com que Deus me aprove ou deixe de me aprovar, na verdade nós já fomos completamente amados, completamente aceitos e aprovados por Deus. Agora temos a liberdade de servi-lo por amor, não por medo ou por obrigação, mas por amor. Então, amados, domingo que vem, Paulo ele usa a história assim, dos dois irmãos, filhos de Abraão, e vai fazer uma alegoria, uma ilustração dos verdadeiros filhos de Deus. Nós já fizemos isso em Romanos, mas como está no capítulo, que agora é do 21 até o final, que nós somos aceitos pela graça, e os falsos filhos de Deus, que dependem da religiosidade, dos mandamentos e das regras. Paulo vai deixar isso bem claro para nós nesses versículos. Então eu espero que vocês estejam sendo abençoados com nossas pregações, assim, na carta aos Gálatas. E pode ser a carta à igreja enchapada. Então eu desejo a vocês todos que tenham uma boa semana. Deus abençoe poderosamente e os proteja. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, que as suas verdades venham transformando nossos corações, Senhor Deus, para que sejamos livres da escravidão e, como filhos amados, viver de acordo com o evangelho verdadeiro. No nome de Jesus, amém. Boa semana e Deus os abençoe.